Bom dia. É uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento da American Society, do Council of Americas e da Anshan, discutindo nesse momento um tema tão importante quanto competitividade. O Marcelo e o Jorge já falaram muito sobre o cenário, então vou tentar ser breve. Uma coisa que na iniciativa privada a gente gosta é da previsibilidade, ou seja, não gostamos de muita variabilidade nas nossas variáveis. Se eu penso em 2015, o Brasil está enfrentando um momento econômico muito adverso. A gente já falou queda do PIB, crescimento da inflação, alta do desemprego e falta da confiança do consumidor em geral. Mas, para mim, o que foi mais importante, isso talvez se repete em 2016, foi a mudança de rumo. Eu costumo falar que eu já tenho muitos anos lidando com crise no Brasil e na América Latina, em todos os países que a gente tem. Mas nós começamos um ano de 2015 com consensus forecast falando de um crescimento do PIB em torno entre 1% e 2%, vamos falar em 1,5% para ficar na média, e apenas 2 ou 3 meses depois a gente desembarcou num outro cenário de menos 3,5% ou menos 3,8% da inflação, da queda da economia, com uma variação do dólar muito grande e um aumento de taxa de juros. Eu nunca vi isso em nenhum momento da minha vida profissional. Eu sou da época da hiperinflação, ou seja, a gente nos planejar para o norte e todas as variáveis vão para o sul. O que eu acho que é diferente esse ano, pessoal, apesar de ser desafiador, não tem muita surpresa. A gente sabe que é um ano difícil, a gente tem que planejar para isso daí. Eu acredito também que a crise sempre traz muita oportunidade. E a gente tem que tirar o aprendizado da crise que a gente está passando. Eu acho que a gente não cresce sem sair da zona de conforto. Eu acho que a crise nos coloca uma obrigação de sair da zona de conforto, é a nossa oportunidade de crescimento. Quando eu falo no Walmart, eu falei um pouco do cenário, no Walmart o Brasil é um mercado muito importante para a gente. Nós estamos aqui há 20 anos, contamos com uma escala relevante, temos 485 lojas em 18 estados, em 4 regiões do país, faturamos aí o ano passado acima de 29 bilhões de reais. Por meio da nossa operação de e-commerce, a gente pode falar que cobre todo o território nacional. A nossa missão é vender por menos para as pessoas viverem melhor. E que maravilha ter uma missão dessa num cenário de dificuldade para o consumidor. Com alta de inflação, desemprego, a nossa missão é mais relevante ainda. A questão do preço está no centro da nossa missão e ela tem tudo a ver com o que o consumidor precisa nesse momento. O que acontece também? Num ambiente restrito de crescimento de mercado, a briga é muito forte por ganho de fatia de mercado, por market share. Então, no fim, o consumidor acaba ganhando com isso daí. Para enfrentar todos os desafios atuais da economia, o Walmart está investindo e focando em eficiência e produtividade, ou seja, o nosso lema é operar por menos. No final do ano passado, é importante a gente falar, face à crise econômica, a gente teve que revisar o nosso portfólio e fechar algumas unidades com baixo desempenho, que nos representavam em torno de 5%. Como a indústria revê marcas, produtos e linhas, no varejo a gente tem que rever a nossa eficiência das nossas lojas. Não é fácil tomar uma decisão dessa. Fizemos o possível para transferir funcionários e associados dessas unidades para outras lojas. Quando não possível, tentamos apoiar na recolocação profissional. Como eu disse, não é uma decisão fácil, mas mostra o compromisso que a gente tem com o país de servir os clientes e garantir a nossa sustentabilidade no longo prazo. Eu acredito muito que a crise é uma oportunidade, desculpa a metáfora, mas eu costumo falar lá no Walmart que na crise tem gente que chora, tem outros que vendem lenço. Eu sou comerciante, eu quero vender lenço. Assim, além de crescer o negócio, por ser comerciante,
o nosso foco tem sido totalmente em ganho de produtividade. Investimos mais de R$1 bilhão no ano passado e vamos investir esse ano em nossas lojas, nos centros de distribuição, na integração dos nossos sistemas. Como vocês sabem, fazer parte de uma companhia global, nós temos uma plataforma global que a gente pode ganhar muita eficiência e o Walmart está se movendo a terminar essa integração de sistema. Mesmo na crise, a gente não parou de investir, não paramos de converter uma loja na nossa integração, seguimos firme aí. Em nossa estratégia, as prioridades corporativas, quando eu discuto no board da companhia, todas as prioridades desse ano, a maioria delas, além de crescer o negócio, porque, como eu disse, a primeira meta é crescer o negócio, mas tudo passa por melhoria de produtividade. Eu não vou entrar em detalhe, mas desde o uso de capital de trabalho, redução das perdas ao longo da cadeia, no nosso supply chain, até mudanças de processo de abastecimento, revisão de assortment, reposição de mercadorias na loja, passando ainda por uma escala mais eficiente de pessoas e da nossa frente de caixa. Como eu mencionei antes, também estamos investindo na integração, ou seja, 100% das nossas lojas estarão integradas esse ano. Foi um processo longo que demandou bastante investimento, a gente seguiu firme. A gente também tem investido na reforma do nosso portfólio de lojas, substituição de equipamentos por modelos mais econômicos, mais eficientes em termos de energia, melhoria em infraestrutura em geral, exposição dos produtos para tornar a experiência de compra mais conveniente aos nossos clientes. A qualificação de mão de obra, isso daqui é um exemplo legal da parceria, do papel da iniciativa privada. A qualificação de mão de obra é tão crítica para a nossa competitividade no país, e é outra preocupação nossa. Nós temos um projeto chamado Escola Social do Varejo, onde formamos jovens de escolas públicas para o mercado de trabalho. São mais de 7.000 jovens que já foram formados nos últimos anos em São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife e Fortaleza. Nós temos uma inserção em torno de 80% dessas pessoas no mercado de trabalho, e isso é um exemplo um pouco de como a gente pode contribuir para o melhoramento da produtividade. Eu vou gastar menos de 5 minutos. Para entrar no tema do painel e passar a palavra para os meus companheiros de painel, eu acho que é importante a gente falar uma coisa. No nosso ponto de vista, alguns entraves do país para ampliar a nossa competitividade, no elenco está elevada a complexidade do sistema tributário nacional. A legislação trabalhista, como acho que se não me falha a memória, o Jorge ou o Marcelo comentaram sobre a flexibilização de jornada, isso também a legislação trabalhista bastante complexa, gargalos de infraestrutura, nós sofremos um aumento de mais de 50% de energia no ano passado, escassez de água, como alguns companheiros aí do debate anterior colocaram. Então, a gente tem que focar em reduzir a complexidade do sistema tributário, melhorar a legislação trabalhista, trabalhar nos gargalos de infraestrutura e além da melhoria da qualificação de mão de obra. No nosso entendimento como setor de varejo, a simplificação passa por esses itens aí. Eu queria dar um exemplo, talvez eu não vou ser totalmente correto na vírgula, mas existe um estudo da Pricewaterhouse que ela comenta dificuldade em ser compliant com impostos no Brasil. Um estudo mundial, desculpa, não é no Brasil. Eu lembro as horas, se a gente colocar a Inglaterra como base 100, a Argentina é 700 em dificuldade, 7 vezes mais que os Estados Unidos. A Ucrânia, em termos é mais ou menos 800. O Brasil é 2.500 em termos de complexidade, ou seja, nós somos 25 vezes mais complexo que o Reino Unido. E nós somos pelo menos 3, 4 vezes mais complexos que o nosso vizinho, a Argentina. Sabemos também que o governo sozinho não vai dar conta de resolver esses desafios. É importante no setor privado a gente atuar de maneira conjunta. Como, no caso do Walmart, a gente faz através do IDV, nos temas que abordamos acima. Muito obrigado. Bom dia.